Então, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês, né? É um momento privilegiado, num horário como esse, onde certamente alguns de vocês estão abreviando o momento de almoço para querer aprender, para querer colher novas experiências, novas partilhas. Certamente nosso Senhor vai levar muito isso em consideração para que a gente possa aprender juntos, viu? Então, obrigado, Jean, pela oportunidade de estar aqui, de estar partilhando um pouco da minha experiência e da gente poder crescer juntos, né? A igreja sinodal que o Papa tanto sonha é uma igreja capaz do diálogo e, sobretudo, da troca de experiências, porque o Espírito é o mesmo que continua suscitando carismas e a capacidade de ouvir e de acolher a experiência do outro certamente nos enriquece e nos faz ser a igreja católica mesmo, a igreja universal de todo mundo, viu? Então é um prazer estar aqui com vocês e obrigado pela presença de todos. Então vamos lá, a gente começa por onde, Ian? Tá fechado seu microfone. Tá com algum. Opa, oi, voltou, né? Estão me ouvindo? Sim. Não sei se o senhor está com alguma apresentação que quer compartilhar ou pode começar aí a dar a sua formação. Então tá bom, vamos lá. Olha, a proposta do nosso encontro aqui é trabalharmos o tema, que é uma paróquia acolhedora, mas sobre uma perspectiva infantil. Infantil, não infantilizada, precisa deixar isso muito bem claro, né? O que que é uma perspectiva infantil? A grande pergunta de fundo que nós temos que perguntar é: o que a igreja oferece para as crianças? Já pararam para pensar isso? O que a igreja oferece para as crianças? Qual metodologia pastoral nós usamos para as crianças? E a nossa primeira tendência é pensar: criança, catequese. Não, padre, existe catequese, na minha paróquia tem catequese, tudo isso é organizado na minha paróquia. Ok. A criança entra na catequese com que idade? 6 anos. Antes disso, o que é que nós oferecemos para as nossas crianças? Antes dos 6 anos, o que é que a igreja está fazendo para evangelizar as crianças? E aí, eu quero fazer com vocês uma abordagem histórica. Eu não preparei nenhum slide, porque vocês têm que ir para o curso mesmo, para o nosso encontro lá. Aqui vai ser um momento de partilha. Mas eu tenho uma reflexão sobre isso, porque eu tenho um livro lançado sobre evangelização infantil. E qual que é a minha reflexão? A igreja espera que os pais vivam a sua responsabilidade. O que se espera de um pai e de uma mãe? Que ele eduque o seu filho na fé. Isso até 20 anos atrás, 30 anos atrás, era algo tranquilo, porque todos viemos de uma cultura cristã. Mas no mundo de hoje, os nossos pais, aqueles que o Senhor confiou a vida dos seus filhos, eles estão cumprindo com esse papel? Se você for ver, a igreja começa a atribuir esse papel a ela através dos sacerdotes, quando ele vem falar da preparação para os sacramentos. Ele começa a pensar a catequese como uma obrigação, no direito canônico, sobretudo, isso vem colocado na responsabilidade do pároco, a partir do momento que temos que prepará-las para os sacramentos. Então, veja, talvez o nosso erro é pensar a catequese apenas como uma preparação para o sacramento, e não a catequese como um processo formativo que dura a nossa vida inteira, da nossa capacidade de aprender as coisas divinas, vivenciar e partilhar essas coisas divinas. Então, o grande passo que nós precisamos pensar é: a responsabilidade de evangelizar essas crianças é dos pais. E a igreja precisa servir como suporte, como subsídio para que eles consigam viver essa missão. A missão é deles, mas enquanto igreja, todos nós somos corresponsáveis, todos nós somos chamados a viver essa realidade. Ok. Aí a pergunta fica: o que é que eu, como igreja, preciso fazer para evangelizar as crianças? Sobretudo, aqui nós vamos trabalhar a missa das crianças nessa palestra de forma específica, né? Bom, não basta só não brigar com as crianças, não basta só não deixar que nenhuma mãe se sinta acanhada, até porque nós precisamos fazer com que as crianças entendam o que elas estão fazendo na igreja, não é mesmo? Então, eu já vi experiências de pessoas que fazem como os evangélicos, preparam uma salinha para as crianças no momento da missa, para que as crianças fiquem lá com algum catequista e depois devolvam para os pais. Eu
particularmente, não sou muito a favor dessa metodologia. "Ah, padre, mas eles estão pecando, não estão guardando domingos e festas". Lembre-se que o direito canônico, o pecado ele começa a ser entendido a partir da idade da razão. Então, enquanto a criança ainda não tem seus 7 anos, de certa maneira, não lhe seria atribuído nenhuma falta de não participar da Santa Missa. Porém, como é que as crianças vão se habituar à missa se elas não forem à missa? Vão se habituar à igreja, mas não à missa. Então, veja, é uma série de tentativas e de realidades que a gente vai vivenciando e que não existe uma fórmula pronta. Quem sou eu dentro desse grande contexto? Como o Jean disse, eu sou reconhecido como Padre Dudu, eu sou fundador de um projeto de evangelização que se chama A Turma do Padre Dudu. Hoje nós temos mais de 30 músicas gravadas, vários materiais infantis, livros. No início desse ano, eu lancei um livro sobre evangelização infantil, tentando partilhar um pouco essa minha experiência, porque nós não temos um segredo, nós não temos uma chave, nós somos uma tentativa, vamos assim dizer. É muito fácil quando a gente pega um projeto que é um case de sucesso. Você vai lá, estuda, adapta a sua realidade e ótimo. Mas na igreja, nós não temos nenhum grande case de sucesso que a gente pode falar, ao menos eu não conheço, né, pode ser que você conheça, que a gente pode dizer: "Ó, vamos fazer daquele jeito que dá certo". Porque a criança, eu sou aqui de Palmas, Tocantins, a criança no Tocantins, ela é diferente da criança em São Paulo, as experiências são diferentes, como nós vamos abordá-las é diferente. Então, a gente precisa sentir a nossa comunidade para a gente conseguir fazer algo. Foi isso que eu senti dentro do chamado que Deus me fez. No ano de 2020, eu me lembro, eu estava num evento que aqui em Palmas acontecia sempre na época do carnaval, se chamava Palmas Capital da Fé. A prefeitura adotou o nicho religioso de shows, ao invés de atender o estilo de carnaval, né? E com isso eu era o representante da Igreja Católica para ajudar a fazer o contato com as bandas e tal. A prefeita, então recém-chegada na função, ela falou assim: "Ótimo, eu quero uma atração infantil". Quando ela disse isso, eu pirei, porque comecei a calcular, atração infantil na igreja, grupo infantil católico para evangelizar. A única referência que eu tinha, até pela minha formação, né, dentro da Renovação Carismática Católica, era o Cantinho da Criança. Mas o Cantinho da Criança não se fazer shows assim para prefeituras. Então, eu me vi de mãos atadas, e aquilo acendeu uma lâmpada aqui dentro. Falei assim: "Ó, precisamos fazer alguma coisa. Como é que a gente ia perder uma oportunidade dessa de evangelização?". Depois, com o andar da carruagem, a prefeita até desistiu dessa realidade, mas ficou aquilo dentro de mim. Era final de janeiro quando ela fez essa indagação. No início de março, as igrejas estavam fechadas por causa da pandemia. E aí, Deus colocou no meu coração: "É hora de você desenvolver algo nesse sentido". Eu disse assim: "Vou não, dá trabalho demais". Eu já sou pároco da catedral, uma catedral que está em construção. Sou professor do seminário, juiz do tribunal eclesiástico. Falei assim: "Não, não vou caçar mais confusão para cima de mim não". Até porque eu nem sei como fazer. Eu não sabia nem como começar, né. Fugi de Deus, até que eu não aguentei mais. Cheguei a perder sono, ficar angustiado, me senti um pouco como o profeta Jonas, fugindo de Deus. Só não precisei ser engolido por uma baleia, mas o resto de tudo aconteceu na minha vida, né. E com isso até que eu disse meu sim para Deus: "Ok, Senhor, eu aceito". Depois de um mês de lutas, porque o que passava pela minha cabeça é: "Poxa, eu vou começar um trabalho com criança". Primeiro que na igreja não tem nenhum padre que trabalha com crianças. Segundo, nós temos um prejuízo histórico da figura de um padre ligado à criança ser sempre associado a um contexto de pedofilia. Falei: "Não quero, não quero nem ter que provar para ninguém que eu não que esse não é minha realidade". Então, esse era um dos motivos que eu fugi, mas aí eu percebi que aquilo que poderia ser uma fraqueza se tornaria uma força, porque um padre assistindo um projeto infantil, é um padre que vai conseguir dar condições teológicas para as crianças aprenderem as coisas de Deus, desvendar o mistério de Deus. E o que às vezes nós padres não percebemos é que para as crianças nós somos quase como super-heróis. O que que um super-herói faz? Coisas diferentes. O que que um super-herói tem? Roupas diferentes. É tudo que um padre faz. A minha vida é diferente. Eu não sou casado.
eu tenho o poder de absolver pecados, de celebrar a missa, eu uso roupas diferentes. Na visão de uma criança, padre, de certa maneira, ele é alguém especial. Eu só preciso mostrar para a criança que esse algo especial não é próprio meu, vem de Deus. E aí eu atraio a atenção delas para Deus. Então, veja, tudo isso foi confluindo. Hoje o projeto já tem 5 anos, temos mais de 30 músicas gravadas, hoje temos até um contrato com a Universal Music, com o lançamento de músicas, tudo que a gente foi aprimorando ao longo desse tempo, né? E aí, o que que eu fui percebendo, né? Eu voltei a assistir programas da minha infância, eu falei assim, bom, eu preciso tentar buscar alguma referência. Achava na internet os programas da Cultura, da TV Cultura, que sempre investiu muito em criança. E nós temos também um outro problema, né? Hoje nós não temos canais abertos para as crianças. As nossas crianças estão todas na internet. Se eu não me engano, foi por volta do ano de 2000, 2001, que surgiu uma lei federal que proibia qualquer tipo de publicidade direcionada para as crianças. Nós somos da época que a gente cantava todas as propagandas, né? Me dá, me dá, me dá, danoninho, danoninho, dá, não é assim? Compre batom. Pô, se eu começar as propagandas da nossa época, a gente sabe que de cor. Eram direcionados para as crianças, eram fixadoras. E não podia mais. Com isso, se eu não posso mais ter publicidade para esse público perdeu seu espaço na TV. E o problema é que as nossas crianças saíram das telas da TV, com o advento das tecnologias, elas foram para as telas dos celulares, para as telas dos tablets. Elas estão entregues a um mundo muito mais perigoso. Porque na TV você sabia a hora que começava, a hora que saía, e você sabia de um conselho editorial. O YouTube não tem um conselho editorial. Você não sabe o que está sendo editado, nem para onde as crianças vão. Então, veja, esse é o universo que a gente está inserido, de crianças altamente tecnológicas, que não aceitam mais qualquer coisa, e mais, estão na cultura do dedinho. Qual que é a cultura do dedinho? 5 segundos. O vídeo não interessou? Vai para o próximo. Ó, desse jeito. Como é que a gente vai conseguir atrair essa criança? É a pergunta que a gente tem que fazer. Se a paróquia é um espaço de acolhida, o que é que eu tenho que fazer para que essa criança se sinta acolhida na minha paróquia? Isso vale para a catequese, isso vale para a missa, isso vale para todos os ambientes. Eu acho que a primeira resposta que eu quero oferecer para vocês, dentro desse contexto, é a seguinte: as crianças precisam se sentir sujeitos eclesiais. O que é isso? A criança tem que se sentir parte. Ela não vai na igreja porque o pai leva. Ela tem que querer ir à igreja. Ela tem que se sentir participante desse processo. Ela tem que se sentir parte. Ó, a experiência que eu tenho aqui na paróquia é que meus maiores promotores do festejo foram as crianças. Elas marcavam encontro, elas levaram panfleto para distribuir na sala. Não, é a minha igreja, ó, vamos lá, a gente se encontra tal horas, na frente de tal barraca. Elas andavam que parecia uma gangue, assim, sabe? De 10 em 10. E aí, um dos prêmios da pescaria era aqueles estalinhos. Aí pronto, aí elas saíam e já viraram uma quadrilha terrorista, estourava bombinha também, né? Então, veja, muitas coisas a gente experimenta quando as crianças se sentem sujeitos eclesiais. Essa é a primeira parte. Ela vai e ela escolhe aquela comunidade. Ela quer ser parte. Então, não adianta a gente considerar a criança como alguém bobinho, alguém que só vem conduzido ou de qualquer outra forma. Não. Elas são sujeitos. E se elas são sujeitos, eu preciso pensar ações para ela. Eu não posso simplesmente pensar na igreja como um todo, porque a gente tem os momentos para cada um, né? A gente tem vigília de oração para a renovação carismática católica. A gente tem formação para que o povo se torne dizimista. O que que a gente tem para as crianças? O que que a gente promove para elas? Para que elas queiram participar, para que elas queiram fazer parte, né? Me parece que alguém levantou a mão aí. Padre, a gente faz o momento de perguntas no final, pode seguir, fica tranquilo. Ótimo, perfeito. Então tá bom. Elas precisam se sentir sujeitos eclesiais. Então esse é o primeiro passo. Eu preciso pensar a igreja para a criança. Para a criança. Ah, padre, mas e os pais? Bom, a gente tem que partir do pressuposto o seguinte:
Se eu falo para a criança, todo mundo entende. Se a mensagem está sendo entendida por ela, significa que está sendo entendido por todos. Então, se eu preparo esse momento para que ela seja acolhida, todo mundo consegue ser acolhido. Se eu falo numa linguagem altamente teológica, poucos conseguem ser acolhidos. Mas se eu estou falando numa linguagem básica, todos vêm contemplados. Inclusive, tem gente que eu escuto até hoje, gente de idade, que fala: Padre, eu preferi ir na missa das crianças que eu entendo melhor. Os exemplos são muito mais práticos para as crianças. Eu tenho um momento de evangelização no nosso canal do YouTube, da turma do Padre Dudu, chama Boa Noite com o Padre Dudu. Tem avós que falam: eu faço questão de rezar com o meu neto para eu entender o evangelho daquele dia. Então, veja, é isso que a gente precisa entender. Se a gente fala de uma maneira simples, todos entendem. E aí a gente precisa pensar: e a missa, padre? Vamos agora ao tema central, né? Como é que eu posso fazer que a missa se torne mais acolhedora para as crianças? Bom, vale lembrar que nós temos um rito. A Igreja Católica ela celebra com ritos, que é o que garante a certeza do sacramento, né? Seguindo aquele rito, a gente sabe que a graça nos será oferecida. Então, o que a gente precisa entender às vezes é que a gente não precisa inventar coisas novas. Talvez é só a gente conseguir aprofundar o mistério, né? É, primeira coisa, não queira que o seu padre saiba celebrar para crianças. Não exija isso dele. Isso é carisma. Não queira que ele consiga, porque é próprio, é próprio. Então, a gente tem que auxiliá-lo ao invés de julgá-lo, né? A gente tem que conversar com ele. Vamos ver qual é o espírito que ele foi formado na liturgia. Existem várias correntes teológicas. Existe daqueles que não aceitam nem que bate palmas e daqueles que às vezes se tornam o centro da liturgia. Existem diversos modos que os padres vivem a liturgia. Você precisa entender qual é o modo do seu pároco. E não exija que ele tenha paciência, não exija que ele sente no chão, não exija, porque isso é uma particularidade. Você tem que pensar assim: considerando o meu pároco e a realidade que eu tenho, o que eu posso fazer para acolher melhor as crianças? O que eu posso fazer para que as crianças queiram viver isso, queiram celebrar esse mistério? Então, veja, lógico que você vai ter que sentar com o seu pároco, com a equipe de liturgia, todo mundo, para você chegar a um senso comum. Por exemplo, eu sou o padre das crianças. Não me peça para colocar bexiga na igreja. Absolutamente não. Na minha concepção, igreja não é salão de festa. Ah, mas o senhor celebra até com fantoches. Sim, para que as crianças entendam. O que que a bexiga vai mostrar para elas? E até tem dinâmica com bexiga. Nós promovemos esse final de semana um jubileu para as crianças. As crianças ganharam uma bexiga saindo da igreja e lá fora elas soltaram bexiga para Nossa Senhora. Mas na igreja não. Vou fazer aquela porta com um arco de balão. A criança, ela vai associar o quê? Estou entrando num salão de festa. Ela precisa entender que ela está entrando na igreja. Uma das coisas que eu relevo muito aqui na catedral, sobretudo porque nós estamos com uma igreja provisória, é que a nossa arquitetura não ajuda. Pergunta se a criança entra na Basílica de São Pedro e ela tem vontade de brincar de carrinho. Ela entra naquela basílica e fala: "Ah!" Por quê? Porque a arquitetura já mostra que aquele é um ambiente sagrado. Então, se eu coloco um balão na frente da igreja, a criança não vai associar aquilo como um ambiente sagrado, ela vai associar aquilo como um salão de festas. Então, é essa a concepção que a gente tem que ter, né? A clareza de que o que é a igreja e quais são os elementos que eu consigo trabalhar para acolhê-las, né? Então, a criança é sujeito, eu vou precisar adaptá-la sem querer que o meu pároco tenha as habilidades ou dons que ele não tenha. Eu não posso contar com isso. Se ele tiver, excelente, a coisa vai fluir ainda mais. Mas se ele não tiver, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer? Bom, meu primeiro conselho. Primeiro, é músicas adaptadas. Músicas adaptadas para as crianças. Eu sempre costumo dizer, nós estamos na geração TikTok. É desse jeito que as crianças fazem. Tudo tem uma dancinha, tudo tem um gesto, tudo tem um porquê. Se a gente não conseguir falar desse linguajar, a música não se torna interessante. Então, e se eu
não consigo fazer a criança se concentrar e cantar, ela vai conversar. Eu preciso ajudar a criança a se concentrar. Então, cânticos que sejam fáceis, músicas que consigam ter algum tipo de gesto, e terceiro, nem sempre a criança sabe ler. Será que a gente precisa mudar todo domingo os cantos da missa? Eu dou risada aqui porque, quem canta na missa das crianças é o pessoal do que caminha comigo com o projeto, né, os mesmos que gravam as músicas. Aí ele foi dar uma entrevista, ele falou assim: "Faz 5 anos que eu canto a mesma música de ofertório, faz 5 anos que eu canto o mesmo glória, faz 5 anos que eu canto o mesmo ato penitencial. Mas isso por quê? Porque senão as crianças não vão cantar. Criança que não canta, conversa. Ele tem inúmeras distrações. Então, se eu consigo adaptar um canto, fixar este canto e esse canto trazer um gesto, pronto. A chance dessa criança se dispersar é mínima. Mínima, mínima, mínima. Então, se eu conseguir já adaptar isso com um grupo de canto, eu já estou muito à frente. Outra coisa, precisa ter muita clareza em relação ao som da igreja. Ao som da igreja, sim. Olha um erro que acontecia, anteriormente aqui. Antes de eu ter o projeto da turma, eu só chamava as crianças para frente. E aí o que que acontecia? Ao levar as crianças para frente, não tinha um retorno ali para onde elas estavam. Então o som parecia distante para elas. Com o som distante, vamos assim dizer, é mais fácil a criança se dispersar. Porque se o som está próximo, ela consegue se concentrar melhor, ela consegue pensar nas coisas melhor. Mas se não tiver isso, eu preciso, eu preciso ajudá-las a ouvir melhor para elas se concentrar melhor. Então, é é é necessário a gente fazer essa reflexão se a estrutura, o ambiente litúrgico, ele está apropriado a essa realidade, né. Se não tiver, eu preciso tomar cuidado em relação a isso, para que as coisas se tornem mais atraente, né, mais atraente para as crianças. Depois, então eu falei até agora, vamos recapitulando. Criança é um sujeito eclesial, precisa ser pensado nela. Segundo, um ambiente que ela entenda onde ela está, né. Terceiro, uma música que seja capaz de prender a sua atenção, fazê-la cantar e ter gestos. Depois, qual é o próximo passo? E aí depende um pouco também, do padre. A linguagem que é utilizada para falar com as crianças. A gente tem a tendência de achar que criança é boba, né. Parece que quando a gente vai falar com criança, confunde que está falando com um cachorro, né. "Que lindinho, ah, tchucu-tchuco, dê-dê-dê". Veja, as crianças hoje elas estão muito evoluídas. Não acho que com um linguajar, assim, pejorativo, você vai conseguir alcançá-las. Falar uma linguagem infantil não significa ser infantilizado. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque as crianças hoje elas estão avançadas. Então, a gente tem que saber essa linguagem. Eu não atraio as crianças se ela falou assim: "Ai, vem cá, porque o solzinho já nasceu, porque o passarinho, porque o inho", essas coisas tudo no diminutivo. Com 5 anos a criança está ali com o celular com um joguinho que ela está matando, que ela está roubando ali, que ela está fazendo um monte de coisa, o pai não sabe, e você chega com uma linguagem dessa, ele vai olhar e falar assim: "Meu Deus, mas o que que é isso? Tem que eu vim amarrar meu burro". Então a linguagem ela precisa ser apropriada, sem ser infantilizada. E o que é que prende as crianças? Qual é essa linguagem que eu aconselho vocês? Exemplos no dia a dia. O exemplo do dia a dia, funciona muito bem. Você quer ver um exemplo? Missa da Transfiguração do Senhor. O que que aconteceu? Jesus subiu a montanha com 3 de seus discípulos, suas faces, né, ficaram resplandecentes, eles enxergaram Jesus como ele é. Foi uma revelação que eles tiveram da intimidade de Jesus. Até então eles enxergavam Jesus e viam um homem. Naquela experiência eles enxergaram quem realmente Jesus era.
seu íntimo, que ele era Deus, com todos aqueles aspectos divinos, teológicos, e ficava claro. Como é que eu expliquei a transfiguração para as crianças? De uma maneira muito simples. A sua mamãe, quando sai de casa, ela sai arrumada ou não sai arrumada? E todo mundo dá arrumada. Aí você vai entretendo as crianças. Mas conta, o que que elas fazem? O que que elas colocam na cara? Maquiagem. Elas penteiam o cabelo, faz escova, não sei o quê. Eles vão falando, participando, lá, 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 lá. Ok. Alguém aí já viu a mamãe acordando? Aí todo mundo começou a rir. Como é que a mamãe acorda? Todo mundo com o cabelo. Como é que tá o rosto da mamãe? Sem maquiagem. Como é que tá o bafo da mamãe? Nossa Senhora, o bafo. Pois é, vocês tiveram a experiência da transfiguração. Vocês viram a mamãe assim como ela é. Os discípulos, do mesmo jeito, eles viam Jesus, entre aspas, maquiado na sua humanidade. Mas na transfiguração, porque eles viveram a intimidade, viram Jesus como ele é. Quem que vê sua mamãe assim, toda descabelada? Só gente de casa, porque vocês têm intimidade. Quem tem intimidade, Jesus revela os seus segredos. Então, veja, é uma linguagem do dia a dia. A gente não precisa se alongar muito. A gente tem que ser prático para que eles entendam a linguagem do dia a dia. Senão, não tem sentido. Não tem sentido. Criança, se ele não encontra uma lógica rápido naquilo que está sendo vivenciado, ela dispersa. Então, nós temos que ajudar nessa linguagem, não uma linguagem infantilizada, mas prática. Prática, porque é isso que prende a criança. É isso que eu tento fazer com o projeto da turma do Padre Dudu. O quê? Quando eu jogo um conceito e eu preciso explicar o conceito, eu faço com que as crianças entendam ali, dentro da lógica dos bonecos, dos fantoches, aquilo que eles vivem na casa deles. E eles contam as histórias da casa dele. É, fulano, o que te dá raiva? Me dá raiva enrolar. Porque meu irmãozinho enrola para ir na missa. O fantoche está falando de quem? Quem está interpretando está falando do próprio filho, que atrasou aquele dia para ir para a missa. Entendeu? Então, esses exemplos claros, né? Quando a gente vai explicar, Maria partiu apressadamente a uma cidade de Nazaré. Quem é que pede um favor para o filho hoje e ele faz na hora? Toda vez que você pede alguma coisa para uma criança, ela fala assim: já, já. Deixa só eu terminar minha partida. Deixa só eu fazer. Ninguém faz mais na hora. Então, quando eu cito um exemplo desse na missa, todo mundo entende, todo mundo percebe a grandeza. Então, a linguagem, ela é muito importante, né? Esclarecer os conceitos sem infantilizar, usar poucos elementos. Por que poucos elementos? Você não vai converter a criança numa missa, minha gente. Aliás, nem a gente se converte numa missa, né? Tem padre que atira para todo lado. Tá, 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 tá. Não adianta. Um conceito, tá bom, um conceito. Um conceito. Depois a criança, ela vai. É engraçado, né? A gente demora tanto tempo para ser alfabetizado, ninguém reclama de ter que ir na escola e cada vez aprender uma coisinha diferente. Agora parece que quando é evangelização, não, nós temos que falar sobre tudo. Não. Um conceito. Use poucos elementos. Depois, seja capaz de repetir. Eu sempre faço isso. Olha, o nome desse profeta aqui, profeta Abacuque. Vamos repetir esse nome? Abacuque. Ah, muito bem, Abacuque. Como é que é o nome do profeta mesmo? Entendeu? Isso, a repetição, ela continua sendo um instrumento importante para a gente recordar as coisas. Então, explicar os conceitos com clareza, com fatos do dia a dia, poucos elementos e repetição, você tem uma grande possibilidade das crianças saírem de lá melhor do que chegaram, né? Bom, então, esse é o primeiro ponto, a linguagem. A música, eu já falei, esse equilíbrio entre liturgia e o universo infantil, gestos, se possível, né? Bom sistema de som para favorecer a acústica, para que as crianças entendam. E, padre, ninguém conhece as músicas ainda. Poxa, manda o Ministério de Música começar a cantar 10 minutos antes. Alguém tem que ir lá. Comigo também é assim. Salmo responsorial. Se 10 minutos antes da missa eu não pego o microfone, vou lá para frente, falo, vamos lá, repete, vamos cantar, eu quero ouvir vocês, só vocês. Criança é assim, nós somos assim. A nossa tendência é do comodismo, é de ficar quietinha, de não querer ter tanta dor de cabeça, né? Então, as músicas também auxiliam muito.
tempo de celebração. Aqui é algo que, enquanto equipe de liturgia, a gente também precisa ficar atento para tornar o ambiente atrativo para a criança. Não passar de uma hora de celebração. Não adianta, não adianta. Você não vai ter mais a concentração de ninguém. Até mesmo a pregação. Não passar de 10 minutos, porque não adianta. Às vezes eu já vi situações que a pessoa, vamos celebrar para as crianças. É porque tem que explicar tudo minuciosamente. A missa dura 1h30, 1h40. Se eu demoro 1h40, a criança já está grudada no teto, já está do avesso. Então, não adianta. A gente precisa ter uma visão clara que a evangelização ela é um processo. Ela não se esgota em um ato litúrgico. Ela é um processo, ela vai sendo vivenciada. Então, vivencia aquele dia como aquele dia, no próximo domingo tem mais. A gente sempre escuta numa publicidade que as coisas precisam acabar com um gostinho de quero mais. Não é verdade? Por que que a missa também não pode ser assim? Um desejo de querer continuar, né? Então, a criança ela não tem a capacidade de concentração. Lembra? É a criança do TikTok, do dedinho, que dura pouco a concentração dela. Então, não queira forçar isso na missa que você vai perder o seu público. Também não é favorável, né? E aqui eu quero destacar uma coisa que para mim é uma das coisas mais importantes hoje na evangelização. Se eu considero a criança um sujeito, ela é capaz de criar vínculo. E a melhor maneira de você evangelizar uma criança é criar vínculo afetivo. Padre, o que que o senhor está querendo dizer? Vão se tornar dependentes emocionais? Não, eu estou falando dentro de um contexto equilibrado, né, gente? Como é que a gente cria vínculo com as coisas? Por exemplo, católico é muito fácil de criar vínculo, porque você cria vínculo com o banco que você senta. É verdade ou não é que você senta sempre no mesmo banco? Que quando você muda do banco da onde você senta, você já fica incomodado. Chegou na igreja, tem alguém no seu lugar, você já fala: ah, meu Deus, não devia ter atrasado. A missa não é do mesmo jeito. Os vínculos a gente cria assim com os hábitos, né? Primeiro, assiduidade do presidente da celebração. Uma missa que você vai, que cada vez é um padre, não é bom. Não é bom. Eu costumo dizer assim, eu tive grande dificuldade aqui com os ministérios de música quando eu assumi a paróquia, porque eles gostavam de viver de escala. Então, a escala, uma semana eles cantavam na missa do sábado, a outra no domingo, a outra no tal dia. Não, pode parar com essa palhaçada aí. Quem vem na missa tem que saber quem celebra e qual é o ministério de música que celebra. Para que que a gente vai gerar esse desconforto? Se a pessoa consegue rezar melhor com aquele ministério, por que que eu vou fazer que ele tenha uma surpresa de chegar e não ser aquele ministério? Eu não preciso fazer com que o fiel passe por isso. E essa previsibilidade ajuda muito as pessoas a quererem frequentar aquela paróquia. Que ele sabe que vai encontrar. Você não vai numa padaria sem saber que tipo de pão que você quer comprar. A pessoa também não vai numa missa sem saber que tipo de coisa de padre que ele vai encontrar. Qual é o discurso, qual é a lógica. Padre, mas a gente tem que ir por Cristo. Concordo com você, a gente tem que ir por Cristo. Mas se a pessoa consegue rezar melhor com aquele padre, por que que eu vou querer forçar que ela vá em outro lugar? Se os vínculos já estão fomentados, por que é que eu vou ficar complicando isso? Eu não preciso disso. Eu não preciso. Então, a minha presença na missa, ser sempre eu que celebro aquela missa, gera vínculo. Faz com que a pessoa continue participando, a criança continue participando. E esse vínculo é porque eu conheço. Eu sei quem é a criança, eu sei o nome dela, eu sei o que os pais fazem, eu consigo fazer uma piada com a criança para que ela se sinta importante, né? Então, esse vínculo eu crio pela assiduidade. Sou sempre eu que celebro essa missa, então a criança sabe o que vai encontrar. Segundo, cumprimento. Eu sempre saio na procissão de saída, no final da missa, e fico na porta abraçando as crianças. São mais de 400 crianças na missa. Eu não abraço um por um, eu abraço coletivo. Junto um, junto cinco, 10, eu ainda brinco, eu falo assim, abraçou, chacoalhou, toca a cabeça de todo mundo assim como se fosse um tambor, tá, 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 tá. Deus abençoe vocês tudo. Deus faça vocês tudo calminho e comportado. E as mães, amém. Quando eu peço para ser calminho e comportado, as mães são as primeiras que respondem, amém, padre, amém. Já teve caso de criança chegar no carro, olhar para o pai e falar assim, esqueci de abraçar o padre. Espera aí que eu vou voltar lá. E volta para dar o abraço. Por quê? Porque ela se sente sujeita, ela se sente participante, né?
Ah, mas meu pároco não gosta de abraçar. E por que que os catequistas não se despedem das crianças no final? É uma possibilidade. Aqui, eu não sou a favor de dar pãozinho na hora da comunhão, porque a gente precisa ensinar as crianças que tudo tem seu tempo. Então, se ela não pode receber a Eucaristia ainda, vai chegar o tempo que ela vai poder. Tá tudo certo. Outros preferem dar o pãozinho, também é opção deles. Eu prefiro não dar o pãozinho, porque ela precisa entender que tudo na vida tem seu tempo. É também um processo educativo. Mas, por exemplo, na saída da igreja, as crianças ganham pirulito. Os pais adoram para lambuzar o carro, lambuzar tudo. Mas para as crianças aquilo é um prêmio. Ó, eu ganhei um pirulito e tal. E só coloquei também porque tem um benfeitor que ofereceu. Falei, por que que o senhor não coloca o pirulito? Não, como é que eu vou? Imagina, 400 pirulitos por domingo, o que que a gente vai fazer? Padre, eu dou os pirulitos. Falei, opa, agora melhorou. Agora já não tem nenhuma objeção. Já que tem a doação, então pode levar, né? E, sobretudo, porque quando a gente cria esse vínculo, você precisa entender, a criança se sente notada. Notada. Ela se sente importante. É o meu padre, ele me conhece. Sabe, aconteceu aqui uma vez, um fato que o Espírito Santo ele é muito bom. Ele é generoso comigo, sabe? Uma criança ligou para o padrinho e falou assim: Dindo, já faz 2 finais de semana que o meu pai não vai à missa. Nesse domingo, você pode me levar na missa? Porque o padre já deve estar com saudade de mim. A criança falou desse jeito. O padre deve estar com saudade de mim. Eu nunca tinha feito isso na vida. Mas aquela criança foi uma das últimas a sair da igreja. Quando eu olhei ela, eu falei assim: Fulaninha, você tá sumida, hein? Que saudade! Abri os braços para dar um abraço nela. Ela parou, antes de vir dar meu abraço, ela olhou para os padrinhos dela e falou assim: Eu não te disse que ele estava com saudade? E só depois ela veio me dar um abraço. Você imagina o que isso significou na vida dessa criança? Eu fui notada pelo padre. Eu não vim e ele viu que eu não vim. Então, veja, é sobre isso, é sobre você não ser mais um. É sobre você estar na casa de Deus e saber que ali é sua casa, que ali é sua comunidade, que ali é sua pertença. E olha que coisa interessante. Os pais relatam para mim essa dificuldade. Quando vão de férias, eles chegam às vezes na casa da avó, né, estão viajando, eles chegam para missa, eles param e falam assim: opa, essa daqui não é minha igreja. Cadê o meu padre? Olha o senso de pertença eclesial. É um senso de pertença. Uma criança que cresce com esse sentimento vai ser um adulto engajado na pastoral. Vai ser alguém que vai viver a vida da igreja. Por isso que eles convidam todo mundo para vir no festejo, eles convidam para os eventos, eles têm os momentos deles. Eu faço um evento de carnaval só para criança, com direito a abadá e tudo. O bloquinho da turma do Padre Dudu. Eles acham o máximo. Eu não sei se estava. Até uns dias desse a camiseta estava por aqui. Eu não sei onde eu pus ela, não. Mas eles acham o máximo. Por quê? Porque os pais chegam e falam assim: eu queria uma camiseta para mim. Eu falo, não, camiseta é só para as crianças. É exclusiva delas. Pronto, aí que elas se sentem melhor ainda. Por quê? Achei aqui, ó. Por quê? Porque elas se sentem exclusivas. Ó, bloquinho da turma do Padre Dudu. Olha que bacana. É um evento, um salão, uma banda para a gente fazer louvor, atrás dos patrocinadores, né? Confete, serpentina, e é elas que vivem o momento delas. Momento de brincadeira, momento de oração, momento de louvor, e eu consigo inseri-las nesse contexto paroquial, né? Então, quando a criança se sente notada e se sente importante, é, tudo flui. Então, assim, esses são os meus 4 conselhos para que a paróquia se torne um lugar de acolhida para crianças, sobretudo na liturgia. Uma grande atenção à linguagem, repassando conceitos claros, poucos elementos, repetição e exemplos do dia a dia. Segundo, as músicas, equilíbrio entre liturgia e universo infantil. Repetição das músicas, não fique mudando sempre. Eu mudo o canto de entrada só de acordo com o tempo litúrgico. Quando é advento é um, quando é tempo comum é outro, para que ela saiba que nós estamos vivendo algo diferente na igreja, né? Um bom sistema de som e gestos. Tempo de missa. Não passar de 1 hora. Não querer achar que a criança vai se converter em uma missa, entender a evangelização como um processo. E o vínculo afetivo. Assiduidade do mesmo celebrante. Abraço, cumprimentos no final da missa e fazer com que a criança
se sinta notada. Eu tenho um outro elemento ainda que eu uso para tentar segurar as crianças na missa. Veja, eu sou do tipo assim, eu não eu não brigo com as crianças para que elas venham à missa. Eu preciso tornar aquilo atrativo para elas. E o que é que eu faço aqui na paróquia? Eu criei um álbum de figurinhas dos santos. As crianças que vêm à missa de domingo, eles ganham o pacotinho, e com esse pacotinho eu tenho os santos autocolante no álbum, e com isso, elas, se participarem da missa ao longo dos 2 anos do processo da Eucaristia, elas vão conseguir completar o álbum, vão trocar figurinhas entre elas. Isso vai favorecer com que ela queira vir à missa. Ah, padre, mas tem que ir na missa por causa de Jesus. É verdade. Mas se Jesus ainda der uma figurinha, ajuda muito. Ajuda muito. Se a figurinha não der certo, ainda tem o pirulito, entendeu? Ainda tem um abraço, ainda tem tudo isso. Então vejam, vamos fazer o possível para tornar a fé católica atraente. Para de brigar e arrumar confusão com os outros. Isso não vai evangelizar ninguém, não. Ou a gente tenta tornar a coisa apta para aquele público, ou então o futuro da igreja está ameaçado. Eu encerro com isso para dar abertura às perguntas. Quando eu era jovem, falava que o futuro da igreja era jovem. Agora, o futuro da igreja é das crianças. Eu não sei se elas chegam à catequese se elas não forem bem instruídas. Se a gente não tornar esse ambiente propício, eu não sei onde é que elas vão parar. Vamos nos esforçar para oferecer para as crianças o melhor de nós, porque elas têm uma coisa que a gente perde com o tempo: a pureza, a intimidade com Deus. E quem não tiver um coração como criança, esse nunca vai chegar no reino dos céus. Eu sei que eu não posso exigir dos outros as criatividades que eu tive, todas essas coisas, mas a gente só precisa viver a inquietude de não se conformar. Tô vendo alguém dizendo aqui, ó, na minha paróquia não tem tantas crianças. Eu comecei minha missa das crianças com 3. Hoje eu tenho mais de 50 catequistas na paróquia, mais de 400 pessoas inscritas na catequese. Criança traz os pais. Muitos pais me disseram, padre, porque o pároco da catedral, como quase toda catedral, não é uma paróquia de bairro, estou no centro. As crianças escolhem a catedral. E você acha que o pai vai fazer caso de não ir na missa onde o filho dela quer ir? Então, assim, é, o pai já me falou: ó, padre, eu vou porque é o único lugar que meu filho fica quieto, ele presta atenção, ele participa. E esse pai agora escreveu o filho na catequese, está na pastoral familiar. Eu faço a engrenagem girar. Minha pastoral familiar tem mais de 200 casais envolvidos. É isso, gente. Uma paróquia que pensou, acolheu o protagonismo das crianças, tem alcançado frutos em todas as direções. Tá bom? Vamos dar o tempo então para pergunta. Esse é um pouco Muito da minha bom, experiência. padre. Obrigado pela paciência de vocês, viu? Fantástico. Padre, tem uma pergunta da Angélica aqui, que é a seguinte: criei uma imagem do padre em formato de desenho para convidar para a missa. Seria infantilização? Não, não considero evangelização, não considero infantilização, porque, por exemplo, eu também eu faço a publicidade desse jeito, uma caricatura. Uma coisa é você usar um elemento infantil, que é um desenho. Outra coisa é você ter problemas com isso, né? Se é só uma forma de anúncio, não vejo problema nisso. A infantilização vai ser do modo como você trata a criança e se comunica com ela. Sim. Sobre as crianças, filhos que correm na igreja, o que nós pais precisamos fazer? Uhum. Uma Corta mãe as aí pernas que ele não pergunta. corre mais, né? Olha só, brincadeiras à parte. Veja, por que que a criança está correndo? Se ela está correndo, é porque ela está achando mais interessante correr do que prestar atenção. Essa é a verdade, né? Ela hoje, ela considera mais importante fazer outras coisas do que estar atento a essa realidade. Então, se ela está correndo, é porque ela não está conseguindo prestar atenção. É esse o questionamento. Existem vários fatores que influenciam para isso. Primeiro, às vezes a missa não está interessante, então ela não está cantando, ela não está prestando atenção, então ela vai correr. Hum, Segundo, é normal das crianças olhar um corredor e enxergar uma pista de atletismo.
E basta o primeiro correr para se formar o bando. Contar uma experiência para vocês. Um dia, estava celebrando a missa e tinha uma criança fazendo exatamente isso que essa mãe descreveu. E rapidamente juntaram outras. E passou no meu pensamento assim: cadê a mãe dessa criança que não está fazendo nada? Não sei por que que traz na missa. Quando eu era pároco da outra paróquia, o presbitério era grande, então na hora da consagração do santo, eu chamava todas as crianças para vir para perto do altar. Era uma maneira de fazê-las concentrá-lo. Quando eu ergui a hóstia e eu apresentei para as crianças, quando eu virei, estava lá o chefe do bando, o delinquente, sabe fazendo o quê? Com o rostinho colado, com o rostinho colado na mãe dele e com a mãozinha estendida assim em direção a Jesus. Eu senti uma vergonha tão grande de mim mesmo naquele dia. Quem sou eu para julgar a experiência religiosa de uma criança? Quem sou eu para querer enquadrar uma experiência religiosa? Depois disso, eu nunca mais, nunca mais, nunca mais julguei. Lógico, a gente tenta falar para os pais: ó, se teu filho está correndo, pegue ele no colo, evite, porque se um começa, os outros começam. Mas a gente tem que pensar: será que a linguagem está apropriada? Por que que é mais interessante correr do que prestar atenção? Pô, às vezes o menino é levado mesmo, precisa levar uma bronca, uma chamada dos pais para ficar atento, né? Isso também é necessário. Uma dificuldade que eu tenho aqui é que eu celebro uma missa para as crianças. Aí o povo vem em outro horário e acha que é do mesmo jeito. Fala, não, não é assim não. Eu sempre pego o microfone e falo assim: olha, papai e mamãe, se seu filho ficar agitadinho, pegue ele no colo, dê uma voltinha, vamos manter a harmonia da celebração. Porque aquela outra missa, aquele outro horário, não está adaptado à linguagem dela. Então é normal que ele vá fazer mais barulho. Mas o pai tem que saber que ele tem que fazer um esforço para ir na missa das crianças. Aí eu escuto assim: ah, mas é porque nessa outra missa, eu consigo viver melhor a espiritualidade, a sua pregação é mais profunda. É verdade, mas sua vocação não é ser pai? Então até teu filho ter os seus 10, 12 anos, você vai com ele na missa das crianças, que esse é teu chamado. Acabou. É verdade, Então esse muito é meu bom. conselho. E é interessante essa questão da. Até uma outra pergunta aqui, sobre a criança estar conversando na missa. Como o senhor faz? Fala ou só olha, né? Tipo aquele olhar de fuzil, né? Para a É, criança. Como é que o senhor faz? depende da situação. Eu tenho uma vantagem, como a missa que eu celebro para as crianças é televisionada, eu celebro com o retorno no ouvido. Então, meu ouvido está vedado. Eu não escuto ninguém conversando. Isso me ajuda muito. Agora, veja como o sentimento de culpa é grande. Tem pais que falam assim: ai, padre, o senhor dá cada olhada na hora da missa, que eu fico até com medo de levar meu filho. Eu falei assim: mas que missa? Das crianças. Eu falei, que olhada? Aí o senhor olha com uma cara de bravo. Eu falei assim: olha, não estou escutando ninguém conversando, não. É sua consciência que está falando em você. E você está Sim, ficando com esse medo, porque eu mesmo é nada. A criança está conversando. Está começando a dar trabalho, não tem jeito, invente algum modo. Então, assim, que nem eu fiz agora, que elas se despertam e às vezes elas voltam. Ou às vezes eu uso uma linguagem, porque Deus disse, Abraão! Aí elas assustam e voltam. Você tem que ser ninja para você retomar a comunicação e fazer olhar para você, entendeu? muito bom. Nunca dê bronca. Você torna o ambiente mais pesado. Tente ser dinâmico para reconquistar a atração das crianças. Observação: nunca deixe pais levarem brinquedos na igreja. É uma competição desleal. Desleal. Até eu tenho mais vontade de brincar do que de pregar. Então, assim, não deixe, porque não tá ali para brincar. E uma coisa importante, que isso eu falo também no meu livro, a preparação da missa começa em casa. É que a gente não pode presumir que os pais fizeram isso, né? Tá vindo de carro para a igreja? Vamos escutar uma música para a gente se preparar para a missa? Põe uma música de louvor. Pergunta para o seu filho: e aí, nós vamos na casa de Deus hoje. O que que você vai pedir perdão dessa semana que talvez você precise melhorar? O que que você vai agradecer? Eh, Depois, na hora de ir embora, e aí, o que que você gostou da missa? O que que você. Sabe, a gente precisa reforçar isso. Por que que a missa. O que que você falou para o Papai do Céu? O que que você traz para sua vida hoje? Atenção, não é fazer terrorismo para criança. O que que você aprendeu? Senão você vai ficar de castigo. Não. É deixar que O padre tá espontaneamente. bravo. Eu É. vejo os pais que botam a culpa no padre. Ele coisa, o padre é bravo, vai brigar com você. Não, e tem gente que eu chego assim: oi, amiguinho. Ele olha para mim e sai correndo pro pai. Eu falei assim: meu Deus. Ele deve falar: ó, o padre Dudu vai te pegar, hein? Cuidado.
Mas, ó, alguns têm essa O experiência e padre vira o outros. velho do saco. Exatamente, o bicho-papão. Olha o que que aconteceu uma vez. Uma criança estava brava com a mãe, tinha uns 5 anos. Olhou para a mãe e falou assim: "Você quer saber de uma coisa? Eu vou embora de casa". Aí a mãe olhou assim, falou: "Meu Deus, tem nem idade para ser rebelde assim". Falei assim: "E é? E deixa eu te fazer uma pergunta, e você vai morar com quem?". A criança olhou e falou assim: eu vou morar com o padre Dudu". Olha a referência de segurança, assim, Muito a legal. parte que é uma doidura o que ele falou, mas isso eu me senti tão honrado, porque é uma referência de segurança para a criança. Ele olha no padre e fala assim: "Ó, eu posso morar com ele tem a condição de cuidar de mim, ele vai me dar apoio". Então, é sobre isso, sabe, da Sim. criança se sentir e ter Afeto, né, esse padre? feedback. Afeto, né? Exatamente. O Pedro fez uma pergunta super interessante aqui, ó. Tem alguma sugestão de estratégia para voltarmos a ter na catequese de crianças ambientes mais misóginos no lugar de ambientes exclusivamente pedagógicos? Isto é, um ambiente que conduz a criança ao mistério de Deus e não a simples ambientes tipo escolar, onde a criança vai para a escola e depois que termina de série nunca mais volta. Sim, sim, olha só. Um problema que a gente tem é que os nossos ambientes paroquiais, eles são salas que não são exclusivas para catequese, né. Mas o meu sonho é o seguinte, é eu ter o ambiente de catequese aonde o ambiente catequético, ele mais do que uma sala, ele seja um ambiente. Como? Pintado, com pinturas sacras, para que as crianças possam entender que eles estão participando de um encontro, não de uma aula, de uma troca de experiência. A catequese renovada que a gente fala, né, o método, né, da iniciação à vida cristã, ele faz questão de mostrar que a vida catequética é uma vida celebrativa. Eu só vou conseguir entender isso quando o ambiente também favorecer. Então, meu sonho é esse, que minhas salas catequéticas tenham os desenhos, ícones ou situações assim para que as crianças entrem e elas entendam, eu não estou entrando simplesmente numa aula, eu estou aqui para ter uma experiência. Então, isso é fundamental. Muito legal. Eu tenho uma paróquia, padre, que é a paróquia do Tom Corcoran, que teve no Summit do ano passado. Eles estão com um projeto agora lá, porque eles têm um trabalho com as crianças, né? E eles estão construindo um centro catequético só para as crianças. A paróquia tem um centro catequético. O que eles têm hoje já abriga aí mais de 1.000 crianças em ciclo catequético, mas eles estão construindo um só para quase 4.000 crianças. É Uau! um projeto de alguns milhões de dólares nessa paróquia, muito interessante, que é uma paróquia que estava acabando, assim, há 27 anos atrás eles começaram esse processo, e eu estava vendo, eles lançaram esse ano, é o grande projeto deles de 2025, é a construção desse novo complexo, e é muito interessante porque ele é todo pensado para as crianças, ele é literalmente um centro pastoral voltado só para criança, porque para eles lá é uma estratégia, porque eles evangelizam as famílias a partir das crianças. Inclusive, nesse final de semana eu acompanho o Instagram deles, eles tiveram um evento esse final de semana, eles têm, na verdade, vários eventos durante o mês só para criança. Então, a paróquia não é esse ambiente de aula, é um ambiente de lazer. Então, eles criam programações mesmo para a família e os pais vão. Então, tem gincana, tem show, karaokê, um monte de coisa, tudo voltado para a criança. E aí, quando falou ali, eu lembrei disso. Mas isso é muito importante, sabe por quê? Porque, assim, a gente precisa entender que a gente evangeliza através da cultura. Por exemplo, eu vou pegar o microfone e vou brigar com todo mundo que vai no carnaval? Não, eu vou fazer um evento do carnaval, acabou. O meu vai ser mais atraente do que aquele outro, e as crianças vão escolher o meu. Então, assim, Sim, a gente tem que parar de ser ranzinza e só ficar denunciando como se tudo fosse pecado. Vamos arregaçar as mangas, porque não é só ensinar o que não fazer, nós temos que propor o que fazer. Tem muita gente para falar o que não pode, tem pouca gente fazendo o que precisa ser feito. É essa a transformação da igreja. É utilizar desses elementos. Ó, uma das coisas que eu fico revoltado é Natal, Páscoa, foram festas que já foram roubadas pelo sistema capitalista. O Papai Noel mal passa finados, o Papai Noel já chegou no shopping. Por quê? Porque eles têm que ter um mês para vender. E o que que nós estamos fazendo? Que cantata de Natal a gente está organizando? Por que que a gente não faz coros de crianças para apresentar em vários lugares?
Vamos retomar uma cultura que é nossa, que está sendo roubada por outros interesses. Então, assim, proponha, as crianças vêm. O feito é melhor do que o perfeito. A perfeição, o Exato. aprimoramento, ela vem com o tempo. Seja ousado, faz com que as crianças sintam parte, e a gente vai colher os resultados. E uma coisa importante nessa questão da evangelização é ter a coragem, inclusive, de sonhar com um projeto audacioso, né, padre? Porque a gente vê que as nossas paróquias têm estrutura. Eu estou compartilhando agora aqui com vocês, ó, na tela, só para vocês terem uma ideia. Eles têm o site do projeto da construção do centro catequético. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho disso. Né? E eles apresentam, ó, o impacto que eles querem causar no crescimento em 20 anos. Ó. Então, qual é o potencial de impacto do processo de evangelização com as crianças é, em relação a esse projeto, né? Então, depois eu vou botar esse link lá para vocês. É que esse site é em inglês. Aqui eu traduzi ele no Google para vocês poderem ver. Mas é bem interessante o projeto deles, inclusive tem um vídeo aqui do projeto, e é uma paróquia católica americana que passou por uma crise, inclusive, que chegou ao esvaziamento, né? E hoje é uma igreja super ativa, e que começou muito também por essa perspectiva de acolher as famílias. Eu lembro muito bem do padre Dudu me falando uma frase que eu nunca vou esquecer, falo isso para muitas pessoas, que é quando nós evangelizamos as crianças, as famílias vêm junto, né? Então, é muito importante porque quando nós acolhemos a criança, os pais também se sentem acolhidos porque é o bem mais precioso deles, né? Então, é muito importante isso. Tem uma outra pergunta aqui, padre, que deixa eu pegar aqui, tem várias, na verdade, olha só. Quantas missas você celebra por mês para criança, padre? Ah, isso é uma coisa interessante. Eu fui dar uma formação para o Colégio de Formosa e os padres falaram assim para mim: eu celebro missa para as crianças uma vez por mês. Então você está querendo que a criança só vá na missa uma vez por mês? Não. Toda solenidade que tenha missa de preceito tem que ter uma missa, tem que ter uma missa para as crianças. Então não existe isso, entendeu? Se tem missa dominical, tem missa para as crianças. Então, Legal. todo domingo, lembra que a criança vai ser evangelizada pela assiduidade. Ela vai criar o hábito de escovar os dentes todos os dias, se ela escovar os dentes todos os dias. Ela vai criar o hábito de ir na missa sempre, se tiver missa sempre para ela. Muito bom. Padre, os álbuns de figurinha estão à venda, tem lugar para comprar lá, vocês têm um site da Turma do Dudu, não tem? Sim, temos, mas pode entrar no nosso Instagram, Turma do Padre do Oficial, mandar uma mensagem lá que a gente organiza. Na realidade, a gente prefere vender para a paróquia. Em que sentido? Em que sentido que se você comprar um álbum sozinho, tá, você tem ali, tem as figurinhas, mas você tem que gerar um entrosamento, a criança tem que conquistar a figurinha, né? Esse é o sentido do álbum, não é só você ter as figurinhas para você colar ali, isso qualquer um faz. É você conseguir despertar esse sentido. Eu consegui, eu conquistei. Eu Legal. fiz a minha parte. Então, Vamos isso é colocar no importante. grupo do Evangeliza Summit lá, do Esquenta, certo? Quem está lá no grupo do WhatsApp, você já vai receber lá o link do Instagram e os contatos para você poder adquirir aí os produtos, que não é só as figurinhas, tem livro, tem um monte de coisa do Padre Dudu. A partir de agora, com certeza, você já pode seguir o Padre lá e acompanhar, porque tem bastante conteúdo, tá? É, vamos para mais uma pergunta aqui. Padre, achei muito boa a proposta aqui é da Segurinha, já respondemos. Por que começar a transformação de uma missa que na cabeça das crianças é chata e que elas não participam? Entendi. Você está falando de uma criança que já está contaminada com esse pensamento, né? Comece a celebrar diferente. Não tem como. Ela precisa ter uma outra experiência. Ela vai lá, um dia você faz. Olha, eu sempre fui a criança da catequese que era o terror de todos. A minha catequista, quando descobri que eu ia entrar no seminário, ela falou assim: Deus é maravilhoso. Eu quase botava fogo nos encontros. Quando alguém chega para mim e fala que tem um caso perdido, aí é que eu invisto nessa criança. Por quê? Porque isso é reflexo daquilo que ele está vivendo. Se aproxime, dialogue, cria vínculo,
e vai aos poucos desconstruindo isso. E lógico, e mude a metodologia do ambiente onde ele está, porque senão ele vai continuar reafirmando a mesma coisa. Sim. Muito bom. Gente, teria mais, mas a, a gente vai ter que encerrar e dizer a Só em vocês outubro agora. que o Padre Dudu estará em outubro no Summit. Então, se você quiser aprofundar, conhecer mais ele, conhecer o projeto, o trabalho, e não só esse tema, porque o Summit vai abordar toda a dimensão e a complexidade de acolher na igreja. A gente precisa amadurecer profundamente nesse tema. Quando decidi esse tema da acolhida, e eu fiz disso realmente uma missão para esse ano e que eu acho que vai para ser mais alguns anos da Dominus, a gente abordar essa perspectiva da acolhida, porque nós precisamos aprender a ser um ambiente acolhedor. Nós não sabemos ser. Muitas vezes a igreja deveria ser um hospital de campanha, onde as pessoas vêm doentes para serem curadas, mas muitas vezes elas chegam doentes e saem mais doentes ainda, mais feridas, mais machucadas, porque nós acabamos machucando profundamente aqueles que chegam até nós, porque nós não sabemos acolher. Então é importantíssimo esse tema. Você é nosso convidado. Quem está participando do Summit está lá no grupo. Toda semana a gente divulga um preço especial para o ingresso, então eu vou colocar lá para vocês agora o link para você adquirir o ingresso. Venham, participem. Se você é de longe e está com dificuldade para decidir hotel, tudo isso, também pode nos chamar no WhatsApp. Nós temos um manual lá, o guia para vir para o Summit, que tem hotel, tem um telefone de agência que você pode conversar e te ajuda a planejar a sua vinda para São Paulo. Não deixe de vir, é uma oportunidade única. Tive agora recente com o padre Giovanni daqui do Santuário São Judas e que está vindo pela terceira vez no Summit, dizer, padre, para o senhor como é que é a experiência, ele dizendo para mim, né, Jean, o Summit, ele é, para mim, já faz parte da minha agenda, é um evento que realmente me marcou e eu faço questão de estar, então não deixem de vir. E você que é agente de pastoral, que convenceu o seu padre, lá no grupo e no site do Summit, tem uma carta que você leva para o seu padre para convencê-lo de estar investindo para você vir. Divulgue para pastoral familiar, divulgue para catequese, divulgue para pastoral do dízimo, pastoral da acolhida, conselho de pastoral, todos vocês. Não percam essa oportunidade, é um evento com uma estrutura incrível e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar conosco nos dias 21 e 22 de outubro na Faculdade Paulo de Comunicação. E para aqueles que a gente só se conhece online, é uma grande oportunidade a gente dar aquele abraço, se conhecer pessoalmente, tá bom? Padre Dudu, muito obrigado pela sua presença. Você sabe que é um irmão querido, que eu amo muito e que eu tenho muita admiração pelo projeto. E o senhor vai longe, com certeza, aí com esse projeto lindo, maravilhoso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu amei essa formação, passaria a tarde toda aqui num curso com o padre sobre a evangelização das crianças, inclusive nós estamos devendo esse curso, né, padre, para falar sobre isso. Nós temos aí um projeto, rezem para que a gente lance esse curso do padre Dudu aí, para a gente trabalhar essa perspectiva da evangelização das crianças, principalmente na missa, tá bom? Deus abençoe a todos. Essa aula foi gravada, vai estar no canal no YouTube, e eu vi gente ali pedindo se daria para a gente ter aí um texto sobre as dicas do padre. Fique ligado no site da Dominus, a gente vai disponibilizar um conteúdo todo baseado aqui na palestra do Padre Dudu, tá bom? Deus abençoe a todos, uma excelente tarde, um bom final de semana para vocês, e a gente se vê na quinta-feira que vem, que nós continuamos o tema sobre a acolhida. Agora a gente vai falar sobre a evangelização e a acolhida no espaço educacional. Está muito conectado aí com as crianças e os jovens também, dentro das escolas, então também divulgue aí para que as pessoas possam conhecer mais, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe.